reunido no nome dele, junto com os irmãos, amém? Amém. Eu vou ler aqui o Salmo 100. Diz assim: fazei um barulho, alegre ao Senhor, todas as terras, e servir ao Senhor com alegria. E servir o Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com canto. Então aqui Deus está falando, né? Que a gente devemos ir na presença dele, mas com alegria, né? Que possamos aproveitar o máximo de Deus aqui. Devemos nos unir cada vez mais com alegria. Sabeis vós que o Senhor é Deus, e Ele que nos fez, e nós mesmos, nós somos seu povo, e as ovelhas do seu pasto. Olha que alegria para nós. Deus está falando que nós somos o povo dele. Amém. É muito bom. Amém. Se os ímpios soubessem como é bom ser povo de Deus, eles vinham correndo, porque é muito bom estar na presença do Senhor e Ele chamar nós de filhos, né? Entrar em seus portões com ações de graça e em seu átrio com louvores. Sede grato a Ele e bendizei o seu nome. Glória a Deus. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para sempre, em geração em geração. Pode passar todas as gerações. Todo ano muda as situações, mas o nosso Deus não muda. O amor que Deus derramou, que Deus colocou sobre essa terra, nunca muda, nunca passa. Então devemos cultuar o Senhor. Amém. Prestar culto ao Senhor com alegria. Porque é honra para nós ter o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ser chamados de filho amado do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então que possamos, eu creio que todos que estão aqui vêm adorar o Senhor em verdade e em espírito. Amém. Eu creio que Deus está aqui neste lugar. Então que vamos prestar um culto a Ele. Amém? Amém. Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramando a sua graça, o teu poder, Senhor. Que todos que estão aqui, ó Pai, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha direcionar, pois estamos aqui para te cultuar com alegria, com amor, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Ó Senhor, usa, Pai, essa casa, usa, Pai, essas pessoas que estão aqui neste lugar e mostra a tua presença, derrama a tua graça, o teu poder, Senhor. Deus, abençoa os obreiros dessa casa, Pai, com unção, com alegria, Pai. Faz a sua maneira, faz do seu jeito, Senhor. Pois estamos aqui reunidos em seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Você pode dizer ao Senhor que a alegria do Senhor é sua força. Pai, obrigado, Senhor, que estamos aqui nesta noite, Senhor. Minha força está te alegrar, Senhor. Meu sustento é fazer tua vontade. Obedecer-te, Senhor, seja minha declaração de amor. Em a luz da tua face viverei. Grande é o Senhor, grandioso é o Senhor, desejado das nações. Eu me alegrarei, a minha força e proteção.
Eis-me aqui, Jesus. Obrigada, Senhor. E você crê que o Senhor sempre tem uma porta, uma saída. Senhor, obrigada porque o Senhor tem escape sobre toda a situação, Pai, sobre tudo aquilo que se levanta nesse dia, Jesus. Obrigada, Jesus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas não vai, porque eu não estou. porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que arreta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe e faz mãe de filhos. É o mesmo que trata do homem, porque eu sou ungido. Eu já dei o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo, braço forte do Senhor.
Senhor, venha o teu reino, Senhor. Amém. Cumpre o teu querer, Senhor. Estabelece a tua vontade, Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus, ó Pai, nesse lugar, nesse ambiente. Nós declaramos que não há outro nome, Senhor. Quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Jesus, eu quero declarar. Jesus, quero declarar teu nome nos inícios dessa geração. E marca a esperança e liberdade. Teu nome é Comece a pensar na sua família. Comece a declarar o nome de Jesus. Se você está perto aí de alguém
É você que pode aqui, também tem as crianças aqui, tá uma bênção hoje, né? Dá umas mãozinhas aí para vocês orar pela família um do outro. Nós vamos orar agora, irmãos. Você crê que esse nome de Jesus é poderoso para fazer tantas coisas? Peça ao Senhor agora. Peça por aquele que não chegou até aqui. Peça por aquele que você sabe que está agora no leito de hospital. E nós vamos invocar o nome de Jesus agora. Vou chamar aqui o Daniel. E eu quero convidar você já a abrir a sua boca e chamar por esse nome, a declarar esse nome. Você que está na sua casa agora, declare o nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui, ó, na sua graça nesta noite. Deus, agradecido a Ti, ó, Pai, a sua bênção, Pai. Sobre todos que aqui se encontram, Pai, te adorando, Deus, te glorificando, Deus, agradecendo o teu santo e amado nome. Abençoa, Papai amado, a cada lar, a cada família nessa noite, meu Deus. Precisamos, ó, Pai, da sua bênção, Pai, sobre nossos lares, Pai. O inimigo está tentando se de todas as formas, Deus, mas o Senhor não vai deixar, Pai. Visita aquele, ó Deus, que ele está aqui nessa noite, Pai. Mas por algum outro motivo, Pai, não esteja aqui na sua casa, Pai. Visita essa família do seu lado, na sua casa. Dê força, dê graça, dê bênção, Pai amado, sobre os seus lares, Pai. Visita cada lado dessa cidade, Pai amado, Pai querido. Teremos as suas bênçãos, amado, sobre todos nós nessa noite, Pai. Somos falhos, Pai, somos pecadores, necessitamos, Pai, da sua bênção, Deus, sobre nossa vida. Nos dê força, Pai, nessa noite. Não devemos fraquejar, devemos buscar cada dia mais a Ti, ó Pai, dia e noite, Pai, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, Pai, para que possamos alcançar, ó Pai amado, a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, Pai, sobre os lares, Pai, sobre toda a família, Pai. Visita, Pai amado, a cada um nessa noite, Pai. Pai, te pedimos nessa noite, Pai amado, santo nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa cada um, Pai, eu te peço, Pai, de novo, Pai, te agradeço pela essa rica oportunidade, Pai, de estar aqui na sua casa mais uma vez, para te glorificar, para agradecer o teu santo e amado nome, Pai, que está cada lado, depois da sua bênção, da sua graça, da sua glória, de todos os lares, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, é que te peço, Pai, já te agradeço, já te louvo, Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus, já glória a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Chamar ele para você aqui. Aleluia. Nosso momento de gratidão a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou continuar sendo assim pro resto da minha vida. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Porque eu comecei na Assembleia. A Assembleia faz dessa forma, né, irmãos? Então, ainda agradece a oportunidade. Glória a Deus, né? Eu quero louvar ao Senhor pela vida da igreja que está aqui reunida. Glória a Deus. Amém. Louvar o Senhor por eu estar aqui. Eu vou sempre, irmão, sempre estar louvando ao Senhor. Amém. Não só porque eu passei dificuldade. A dificuldade me fez enxergar melhor isso. Amém. Mas porque tem um momento da nossa vida que Deus abre, né? Abre um pouco o nosso entendimento e vê que não tem como ficar sem o Senhor, sem o Espírito Santo, sem colocar tudo ali diante dele, nas mãos dele na nossa vida. Tem um momento que a gente vai aprender, eu não posso andar com as minhas pernas porque elas não vão funcionar sem Deus. Elas não vão funcionar sem o Espírito Santo. E é assim que, graças a Deus, de algum tempo para cá eu estou fazendo, tá? Glória de Deus. Porque eu sou boa? Não sou boa, porque o Espírito Santo é que é bom, que está me guiando. Aleluia. E hoje eu vim aqui para falar de dízimo de oferta. A igreja foi chamada, não foi? Eu tenho convicção que eu fui chamada. Cada um de nós fomos chamados. Temos um selo, que o Espírito Santo nos selou ali. A Bíblia fala que nós temos um selo. Então, essa noite, eu fui chamada para falar de
Marcos 12, a partir do 41. Fala da viúva, né? Diz assim: Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos levavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Glória a Deus, eu vou ler até aqui. Aí eu quero trazer para a igreja nessa noite. Jesus fez menção do que ela fez, que quem colocou menos e colocou tudo que tinha. Mas eu quero trazer a memória aqui, não a quantidade, mas a atitude que ela teve. Ela teve uma atitude que, mesmo ela tendo tão pouco, ela foi ali colocar. Aqui a Bíblia fala que pessoas com grande quantidade, grandes valores estavam colocando, mas ela não se intimidou de falar: poxa, eu vou colocar pouco, eu vou colocar. Então, o que me chamou a atenção nessa palavra foi a atitude daquela mulher naquela noite. É como o que vai acontecer com nós. A nossa atitude é o que vai chamar a atenção do Senhor para nós. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não sabe como está a minha situação financeira. Eu não sei, mas Deus sabe. Coloca ali diante dele. Ele está vendo sua atitude. Tem muitas pessoas, irmão, vai achar assim, 10% do que eu ganho vai fazer falta. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta se você priorizar. Não vai fazer falta. Aquela mulher teve uma atitude, ela não pensou: é o que eu tenho, se eu vou ter, se eu não vou ter. Ela apenas confiou no Senhor. Então, que nós tenhamos essa atitude nessa noite, né? Nós e todos que estiverem ali pensando ainda: será que eu dizimo, será que eu oferto? Não pensa não, só confia, vai, coloca, e Deus que vai te honrar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor agora nesse momento com o nosso dízimo. Está orando. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós cantamos, nós nos alegramos aqui diante do Senhor. Agora nós vamos colocar diante do Senhor, tendo uma atitude, Pai, como aquela mulher teve. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um e fazer prosperar e confiar e crer, Senhor, que o Senhor proverá em tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aleluia. Pode se colocar de pé e adorar o Senhor. Quem é como nosso Deus? Você pode declarar isso sobre a sua vida? Obrigada, Senhor. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol? Você pode olhar para Jesus nessa noite. Brilha mais que o sol. Com Ele nós podemos. Quem é semelhante a Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante a Deus, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Glória a outro não dará. Você pode declarar Jesus o Cristo. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus?
Mas, Senhor, eu me rendo a Ti, Jesus. Que o Teu governo seja estabelecido sobre mim e a minha casa, Senhor. Sobre a minha vontade, sobre os meus planos, ó Pai. Eu entrego a Ti, Jesus. Vem cá, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então, as crianças estão uma bênção hoje, hein? Olha. Eles estão querendo. Vamos orar por eles, né? Tipo a Eva orar aqui. Cansada, né, gente? Tem energia agora. Vem aqui ter. Vem cá, minha querida. Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, abençoe, Senhor, a vida das crianças, Senhor, a vida da pastora, Senhor, que a palavra que a pastora vai dar, Senhor, toque o coração deles, Senhor, que eles venham ser, Senhor, pessoas, Senhor, que andam no seu caminho, Senhor, que eles não venham se desviar, Pai. Vai abençoando o Senhor, amém. Gente, o Bruno falou para mim colocar a mão na cabeça das crianças, para orar para mim. Ela falou, vou orar. Falei, bota a mão na cabeça das crianças. A paz de Cristo, igreja. Amém. Você está bem? Você está bem? Sim ou não? Sim. Fala igual o Camerson. Quem está feliz com Jesus? Amém. Camerson está vendo aí, Camerson? Um abraço. A irmã falando que é da Assembleia, né? Eu fui da Assembleia a vida toda, né? Aí a pastora falou assim, Deus é bom. Aí eu lembro que na Assembleia a gente falava, Deus é bom e o diabo não presta. A igreja toda gritava. Não é? A Assembleia, a famosa Assembleia de Deus. Estou feliz pela oportunidade, pela graça que o Senhor nos tem concedido de estar ministrando a palavra dele. Estou feliz que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Estou feliz que a Jailma está aqui. Você pode dar glória a Deus pela vida da Jailma? Glória a Deus! Hoje eu brinquei com ela e com o menino que trabalha comigo. Eu falei assim, a Jailma é igual o Tim Maia. Vocês se lembram que o Tim Maia, ele tinha uma fama de que contratava ele puxou e ele não aparecia? Vocês lembram disso ou não? Não é? O Tim Maia, que morreu faz tempo? Falava assim, o Tim Maia é complicado, você contrata ele não vem. Na quinta passada a Jailma falou, eu vou no culto louvar. Cadê ela? Não vem. Aí hoje, ela falou que não vinha. Ela veio. É que ela foi chamada para confundir o inimigo, né, Jair? Glorificado seja o nome do Senhor. Abre sua Bíblia aí no livro de João. João capítulo 8, versículo 12. Eu deveria ter falado isso que eu vou falar agora na quinta passada, mas eu não falei. Como a Jaima está aqui, eu vou falar. 8:12. Eu vou iniciar uma série de pregações com os irmãos, onde eu vou falar só sobre Jesus. Nos evangelhos a gente pode encontrar, repita assim comigo, 7, eu sou. Jesus ele se refere a ele mesmo como eu sou, e ele se refere de 7 formas diferentes. Na quinta-feira passada eu preguei a primeira vez e eu falei sobre Jesus. Quem estava aqui na quinta-feira? Quem estava? Lembra? Eu sou o quê? Lembra ou não? Eu sou o pão da vida. Lembra disso? Sim ou não? E hoje a gente vai pregar sobre o segundo eu sou de Jesus. Se quinta-feira que vem eu pregar, talvez eu não pregue, talvez eu pregue. Se quinta-feira que vem eu pregar, eu vou falar sobre o próximo eu sou de Jesus. Mas hoje eu vou falar sobre o eu sou. Repita, vamos ler todo mundo? Eu vou ler, depois lê todo mundo, amém? Diz assim, ó. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler todo mundo junto? No 3? 1, 2, volta lá, gente, só 12. Só vou ler o 12, filho. Todo mundo. 1, 2, 3. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. a luz da vida. Repita assim comigo: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu quero fazer um combinado
combinado com você no culto dessa noite, amém? Tem pouca gente aqui e a gente vai adorar o nome do Senhor. Vou fazer um combinado com você, amém? Eu vou pregar a palavra de Deus e enquanto eu prego a palavra de Deus, você vai glorificar o nome de Deus. Combinado? Tá fechado? Sim ou não? Amém? Eu quero falar nessa noite sobre... Isso aqui é tema de pregação pentecostal. Olha o tema. Eu quero falar sobre o mecanismo de Deus. Repete comigo. Mecanismo de Deus. Amado, olha que interessante. Quando Jesus fala assim, ó, eu sou a luz do mundo, ele fala isso dentro de um contexto histórico gigantesco, dentro de uma revelação que daria para passar um ano pregando só sobre isso. E ele dá atenção a duas coisas aqui. Primeiro ele fala, eu sou, e depois ele fala que ele é a luz. E quando a gente pensa sobre eu sou a luz, Jesus estava falando àquela multidão porque ele queria se revelar para a multidão quem ele era. Veja, quando eu digo para você, eu sou o Bruno, eu sou empresário, eu sou casado, eu sou alguma coisa, eu estou querendo revelar a você quem eu sou. Amém? Quando Jesus fala para a multidão, eu sou a luz do mundo, ele quer revelar para a multidão quem ele é. Só que quando a gente lê o versículo, olha que interessante. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Só que não para por aí. Ele continua dizendo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele aponta que ele é a luz, ele é a luz do mundo, só que depois ele fala que tem que seguir ele. Jesus, ele traz uma revelação, depois ele traz uma ordenança. Eu sou a luz, quem me segue? Olha que interessante, ele não para na revelação. Ele fala, eu sou a luz, mas quem me segue nunca andará em trevas. Para pensar, amados. Jesus queria se revelar para eles. E por que Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, logo depois ele dá uma ordenança? Por que Jesus primeiro não falou, quem me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo? Por que Jesus primeiro tenta se revelar como a luz do mundo, e depois ele fala da necessidade de seguir a ele? É estranho, não é? Olha que interessante. Bia, abre aí, Mateus 11, 27. Jesus, ele diz o seguinte, ó, 11, 27. Bia, você vai trabalhar hoje, filho. Diz assim, ó, todas as coisas me forem entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele queria se revelar ao povo. Só que ao mesmo tempo que ele queria revelar ao povo, ele estava falando para o povo, tem que me seguir para não andar em trevas. Tem que me seguir para andar na luz, mesmo eu sendo a luz. Agora pensa comigo, por que primeiro Jesus se revelou como eu sou a luz, para depois ele falar da necessidade de seguir? Por que a ordem de Jesus no texto é eu sou, e depois ele fala, tem que me seguir? Por que não ao contrário? Por que Jesus não falou que tinha que seguir para depois se revelar? Sabe por quê, amado? Porque não dá. Veja, quem conhece Jesus, diga amém. Amém. Aquele povo não conhecia. Não dá para seguir quem a gente não conhece. Não dá para seguir quem a gente não confia. Não dá a estar disposto a morrer. Jesus queria que os seus discípulos tivessem coragem de morrer por ele, tanto que vários discípulos morreram por amor a Jesus. Não dá para estar disposto a morrer por um desconhecido. Não dá para carregar a cruz por alguém que eu nem sei quem é. Não dá para entregar meus planos, meus sonhos, meus projetos, meu futuro para um estranho. Não dá para abandonar tudo o que eu tenho, o que eu construí, por uma voz que eu nunca ouvi falar quem era. Por isso que antes de Jesus falar, me segue, ele fala, primeiro eu preciso me revelar para você e tenho que te explicar que eu sou a luz do mundo. O mecanismo de Deus funciona assim, primeiro ele se revela a você e depois ele te convida para segui-lo. Esse é o mecanismo de Deus. Você quer exemplo prático? Abre para mim, Bia. Lucas capítulo 5, versículos 5 ao 11. Olha Jesus se revelando e depois que ele se revela, ele chama o discípulo para seguir. É a mesma, toda essa história que eu vou te contar, ela se resume na frase de Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue. Olha que interessante. Lucas 5, 5. Então Simão respondeu,
Mestre, trabalhamos muito a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Pedro era pescador. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais a seus companheiros no barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Olha aqui, ó. Jesus se revelando a ele. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Pedro estava entendendo a natureza do pecado dele e a revelação da santidade de Jesus. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo de agora, o chamado para seguir aqui, ó, depois da revelação. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11. E eles então arrastaram o seu barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles não seguiram Jesus antes da revelação de quem Jesus era. Jesus se revela para eles. Pedro dobra o joelho, destruído, perplexo, e fala: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Eu reconheço que tu és Deus, eu reconheço a tua santidade, eu reconheço a minha miséria. Agora ele abandona tudo e segue Jesus, porque agora ele conhecia. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue. Só que primeiro você tem que entender que eu sou a luz. Olha outro exemplo, amado. João, coloca aqui, João, capítulo 1, versículo 36. A Bíblia diz que João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E João Batista, quando vê Jesus passando, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele revela quem Deus é. E olha o que acontece depois da revelação. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos, o que eles fizeram? Depois da revelação, que aquele homem, que ninguém dava nada, que não era diferente de ninguém, que era tão parecido com as pessoas, que quando foram entregar Jesus à morte, falaram: como que a gente vai saber quem é? Aí Jesus falou: aquele que eu beijar é esse, porque ele é tão igual, vocês não vão saber a diferença só olhando, que ele anda igual a todo mundo. Quando João apontou e falou: esse é o Cordeiro de Deus, o que os discípulos fizeram? Os dois, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. A revelação, e depois passa a seguir. Essa aqui é linda. Atos capítulo 9. Olha aqui, eu estou te mostrando o mecanismo de Deus. Deus, ele se revela para que você possa seguir a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você pode me ajudar a pregar, amém? Amém. Olha isso, Atos capítulo 9, versículo 3. Olha a revelação para esse cara aqui era bom, ó. Na sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Apóstolo Paulo, até então, Saulo, que perseguia judeu, matava cristão, perseguia cristão, porque ele era judeu, matava todo mundo, achava que o cristianismo era uma seita. Olha o que acontece, ele caiu por terra. Volta lá, Bia, versículo 3, só para trazer o contexto. De repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou quem? Jesus, a quem você persegue. Jesus se revelando para Saulo. E qual que era o objetivo da revelação de Jesus para Saulo? Quem está prestando atenção, qual era o objetivo? Que Saulo, depois da revelação, o que ele fizesse? Seguisse Jesus. Olha o versículo 20. Pula para o 20, Bia. Saulo, que perseguia cristão, perseguia Jesus, perseguia a igreja, tem a revelação de Jesus. E no versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. O mecanismo de Deus é: eu me revelo e te convido para me seguir. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas andará na luz. Amado, agora que eu entendi o mecanismo de Deus, pensa comigo. Eu falei para você que Jesus primeiro se revela para depois você seguir, sim ou não? Sim.
Agora, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o que ele queria revelar para aquele povo? O que talvez Jesus queira revelar para você nessa noite? Olha isso, abre para mim, Bia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, verso 3. O que estava implícito quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 3. Do 1 ao 3. A terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha como que era a terra, sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Sabe o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse, eu sou a luz? Ele estava dizendo, eu sou o mesmo que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio, antes de tudo, quando a terra era sem forma, era vazia, tinha trevas sobre tudo, quando só existia caos, e eu era a luz. E a luz organizou, colocou ordem, tirou trevas daquele lugar. Sabe o que Jesus estava querendo se revelar, talvez para mim, para a sua vida, para aqueles homens? Eu sou a luz do seu casamento, eu sou a luz daquilo que te tira o sono, eu sou a luz sobre seu pânico, eu sou a luz sobre tudo aquilo que parece sem forma, vazio, bagunçado, sem vida. Eu coloco tudo no lugar porque eu sou a luz. Eu sou a luz. Sabe o que Jesus estava querendo se revelar quando ele disse, eu sou a luz do mundo? Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Abre aí. O que Jesus estava querendo se revelar para aqueles homens e talvez Jesus esteja querendo se revelar para você nessa noite, irmão? Versículo 14, isso mesmo. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Quem foi que enviou? O eu sou me enviou a vocês. Jesus ele fala para aqueles homens, eu sou a luz do mundo. Porque eu sou. Jesus estava querendo dizer, eu sou o Deus que chamou Moisés, que capacitou Moisés, que falou com Moisés, que abriu o mar vermelho, que fez milagre atrás de milagre, que sustentou seu povo, rebelde, reclamando por 40 anos no deserto, sem fome, sem sede, sem frio, sem calor, porque eu sou o mesmo que sustentou aquele povo, eu sou o que fala com você hoje. Esse é o mesmo Deus que se revela para mim e para você, amado. Deus que te sustenta, que te ajuda, que no deserto não deixa voltar, que faz o mar vermelho se abrir e derrota seus inimigos, porque eu sou. Sabe o que Jesus estava querendo falar quando ele disse eu sou a luz do mundo? Isaías 43, versículo 11. Abre para mim, Deus. Isaías 43, versículo 11. Olha isso aqui, amado. Só nessa frase, eu sou a luz do mundo. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Jesus estava dizendo, talvez você tenha procurado auxílio, socorro, salvação, brecha, alguém que te ajude, alguém que te socorra. Você tem procurado salvação e ajuda em tanta coisa, dinheiro, aprovação, em outra pessoa, mas eu sou o Salvador, o que muda a tua vida, o que te ajuda, o que te sustenta. Eu sou. O que Jesus estava querendo se revelar quando ele disse eu sou a luz do mundo? João capítulo 8, versículo 58. E ele vai trabalhar hoje. 8:58. Jesus respondeu, em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Irmão, para quem que Jesus estava falando? Pensa comigo. Abraão era a maior referência de alguém que andou com Deus para os judeus. Um dos maiores homens de Deus, o pai da nação, o pai Abraão, era a maior referência que eles tinham. Jesus estava falando assim, ó, eu sou o próprio Deus. Confia em mim. Você está vivendo confiando na fé de Abraão, no relacionamento que Abraão tinha, e você acredita que a bênção que chega até você chega por meio de Abraão. Mas vou te falar que eu sou antes de Abraão. Antes, ó, em verdade lhe digo que antes de Abraão nascer, repita comigo, eu sou. Então confia em mim, meu irmão. Confia em mim, porque eu sou.
Antes de Abraão, você está vivendo apoiado na fé de Abraão. Mas confia em mim, coloca teus sonhos em mim, coloca tua confiança em mim. Entrega os teus projetos para mim, porque antes de Abraão, que é aquele a qual você está baseando a sua fé, eu sou. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Confia em mim, porque eu sou. O que Jesus estava querendo se revelar para aqueles homens e talvez queira se revelar para você nessa noite? Isaías capítulo 9, versículo 2. Jesus, ele se revela para o homem para que o homem possa segui-lo. Repita comigo: Jesus se revela para o homem para que o homem possa segui-lo. Repita comigo: antes da direção vem a revelação. Porque não se segue quem não se conhece. Olha isso. O povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz, sobre os quais viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Amado, essa profecia de Isaías, ela foi dita para um povo que estava sofrendo opressão, que, como o texto diz, vivia à sombra da morte, esperando há muitos e muitos tempos um libertador prometido. Isaías é o maior profeta messiânico. Ele, se não me engano, 600 anos antes de Cristo, ele estava profetizando: olha, vocês estão sofrendo, mas vai vir alguém que liberta. Vocês estão sofrendo, mas vai vir alguém que vai tirar vocês da sombra da morte. Vocês estão oprimidos, mas vai vir um libertador para Israel. E Isaías profetizando, Jesus aparece e fala assim: ó, lembra de Isaías? Ele estava falando que ia chegar a providência, ia chegar a libertação, ia chegar a milagre, ia chegar alguém que libertaria vocês da morte. Pois bem, eu sou. É esse que fala com você. Eu sou a resposta que você espera para a tua vida. Eu sou a porta de emprego que você aguarda. Eu sou a saúde que você precisa para o seu filho. Eu sou Deus. Eu sou aquele que não é mais prometido, mas aquele que é real e que fala com você hoje. Eu sou. Jesus se revela. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar quando ele disse: eu sou a luz do mundo? João, abre para mim, João capítulo 1. Versículo 4 e 5. Nele estava a vida. E esta é o quê? A luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Sabe o que Jesus estava falando? Eu sou a luz do mundo, e não importa a escuridão que você esteja vivendo, eu venço ela e você vence comigo. Eu sou a luz. Amado, talvez a gente esteja vivendo a escuridão da dívida, do preconceito, da depressão, da derrota. Talvez tenha alguém assistindo aqui. Talvez tenha alguém assistindo e Deus esteja falando com você que está assistindo. Estamos vivendo a escuridão do divórcio, amado, da angústia. E Jesus está falando: eu tenho poder sobre a escuridão, eu tenho poder sobre as trevas. Eu sou a luz do mundo que resplandece nas trevas, e as trevas não me derrotam, porque eu sou Deus. Eu sou a luz do mundo. Jesus queria se revelar para eles: eu sou a luz do mundo. Isaías 43, versículo 13. O que Jesus queria revelar para eles nessa frase? Eu sou a luz do mundo. Desde os dias mais antigos, eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem? Eu vou falar a tradução da Bleia. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Sabe o que Jesus está falando? Eu sou, ninguém tira você da minha mão, não é seu esforço que garante sua segurança, é meu poder. Quem tenta te arrancar de mim se esbarra em mim, porque eu sou, e operando eu, quem impedirá? Repita comigo: operando Deus, quem impedirá? Amado, Jesus estava querendo falar que Ele era.
Agora, olha que interessante, irmão. Você entendeu que o mecanismo de Jesus ele se revela quem ele é, e depois ele fala da necessidade que eu tenho de segui-lo. E eu acabei de te falar da revelação de Jesus. Quando Jesus ele diz que ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Repita assim, quem me segue. Agora, o que é seguir Jesus, irmão? Eu te falei que o mecanismo de Deus eu me revelo e ele me segue. Eu te falei o que Jesus queria revelar. Agora, o que é seguir Jesus? Lucas capítulo 9, versículo 23. Sabe o que é seguir Jesus? Dá para tirar aquele ventilador para cá? Será que dá? Ótimo. Para que um ventilador só tem um ar-condicionado? Ótimo, aí, tá vendo? Nosso caminhão é gigante, tá vendo? Você pensou que não era, né? Valeu. Olha isso, amado. Repita assim comigo. O que é seguir Jesus? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, ao contrário, andará na luz. Só que tem que me seguir. Não basta ter a revelação de quem Jesus é, preciso seguir Jesus. Amado, sabe o que é seguir Jesus? É negar a própria vontade. Amado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E se seguir Jesus custasse exatamente tudo aquilo que você mais deseja hoje? E se seguir Jesus fosse você entregar todos os seus sonhos, seus desejos, seus planos a Ele, e nada sobrar para você, nada daquilo que hoje te dá segurança sobrasse para ti, só tivesse Jesus? E se fosse com você? Eu fico pensando, Pedro não era pescador a vida toda, só sabia pescar. A segurança dele estava na pesca, estava nas suas habilidades, estava no barco. Aí aparece um cara, faz com que o barco dele ganhe tanto dinheiro como ele nunca ganhou antes, pegou tanto peixe que quase afundava, toda a segurança dele estava naquele barco, e Jesus fala assim: ó, me segue, você já abandona tudo, que eu vou te fazer pescador de homens. Talvez a segurança de Pedro estava naquele barco, irmão. E se Cristo tocasse naquilo que você mais se apoia, naquilo que mais te dá segurança, você ainda seguiria Ele, amado? Você largaria o que te segura para agarrar mais nele? Seguir Jesus, amado, é negar a própria vontade. Mateus capítulo 5, versículo 11. O que é seguir a Cristo? Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não vive em trevas. Ao contrário, ele vive na luz. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. E se seguir Jesus, amado, custasse a sua reputação? E se seguir Jesus custasse a aprovação das pessoas que você ama? E se seguir Jesus fizesse com que você sofresse insultos, perseguições e mentiras ao seu nome e ao seu respeito? Aonde você fala: eu não fiz, não foi comigo, eu não tenho nada a ver com esse B.O., mas no final sobra para você e você ainda fica calado. E você ainda paga o preço da perseguição, da mentira, do levante e tudo aquilo. Seguir Jesus, amado, é aceitar de bom grado ser desprezado, confrontado e perseguido por amor a Cristo. Isso é seguir Jesus. Amado, Paulo era o cara. Quando ele teve a revelação de Cristo, decidiu seguir a Cristo, Paulo foi perseguido por quem outrora o aplaudiu. As mesmas pessoas que batiam nas costas de Paulo e falavam: você é o cara, era quem agora perseguia ele por causa de Cristo. Só que Paulo não voltou
atrás. Vou te perguntar. Se seguir a Cristo te custasse seus relacionamentos, oportunidade, reconhecimento, o teu ego, a humilhação, a mentira, você continuaria seguindo a Cristo? Lucas capítulo 14, versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me o quê? Aquele que não carrega a sua cruz e não me quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andarás em trevas, ao contrário, andará na vida. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser chamado meu discípulo. Sabe o que é ser discípulo, seguir Jesus? Carregar a cruz. Amado, e se seguir Jesus te deixasse desconfortável? E se seguir Jesus começasse a te doer? Muito próximo do limite daquilo que você pode suportar. E se seguir Jesus não fosse apenas participar de um culto gostoso, de um louvor abençoado, de uma pregação bem pregada? Estevão, por seguir Jesus, ele foi apedrejado por causa da fé, e enquanto ele morria, ele orava por quem perseguia ele. Amado, e se seguir Jesus custasse a sua vida? Você continuaria dizendo que Jesus é bom, que Ele é digno, mesmo quando seguir a Ele custasse para você um preço real, como custou para Estevão? Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, tudo, não pode ser meu discípulo. E se seguir Jesus, amado, você perdesse tudo aquilo que hoje você considera indispensável para a sua vida? Pensa naquilo que você não vive sem. Se seguir Jesus fosse renunciar a tudo isso, Jó perdeu tudo, amado. Filhos, saúde. Amado, se seguir Jesus significasse ser moído por Jesus, ser amassado como um vaso na mão do oleiro, onde o oleiro é o próprio Cristo, será que a gente responderia como Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Será que se a gente perdesse tudo, a gente ainda falaria que Deus é bom, que Ele é fiel? Será que a gente ainda levantaria nossas mãos para adorar Ele num culto? A gente pararia até de vir para a igreja, porque eu perdi tudo, não tem motivo de ir para a igreja. Eu não estou bem para cultuar, não estou bem para servir Jesus, eu não estou bem. É claro que você não está bem, porque servir a Jesus é perder tudo, é abrir mão de tudo, inclusive de muitas vezes se sentir bem, amado. Jesus me prometeu uma cruz que me levará para a glória, mas eu passo pela cruz, amado. Será que a gente ainda conseguiria adorar a Deus sem aquilo que hoje você tem na sua mão e que para você é importante? Quer seguir Jesus? Lucas 9,62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
tem saudade do passado, tem saudade, antes era melhor, antes eu não me dedicava tanto à igreja. Antes eu tinha mais tempo para mim, verdade. Antes era mais tranquilo, é verdade. Antes eu não tinha que resolver os problemas que eu resolvo hoje, é verdade. Hoje eu sou crente, só que tem Deus para resolver, é verdade. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amado, Bartimeu, ele era cego quando conheceu Jesus. E depois de ser curado, ele passou a seguir Jesus. Ele teve a revelação de quem Jesus era, recebeu a direção de Jesus, a seguir. Só que ele deixou tudo para trás. A vida que Bartimeu tinha antes de conhecer Jesus não podia continuar. Eu não sei se você entendeu, mas o que é que você precisa deixar para trás para realmente seguir Jesus? A Bíblia fala que Deus quis dar um grande livramento para Jó e sua esposa. Falou, quando você sair daqui, não olha nem para trás. Talvez Deus esteja falando com a gente aqui nessa noite. Você está olhando para trás no quê, meu irmão? O que tu acha que no passado era melhor? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é? Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Olha aqui, quem me segue, isso está implícito movimento. Eu estou me movimentando para seguir a Jesus. O que é seguir Jesus? João, capítulo 12, 26, Bia. João 12, 26. Doze, 26. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Quem que honra, amado? Quem que honra? Quem? O Pai. E se servir Jesus significar que ninguém nunca vai saber do que você faz e nunca vai te honrar por isso, amado? E se servir Jesus significar que o pastor não vai ver, o líder não vai ver, o pregador não vai ver, o cara que está louvando, a pessoa que está louvando não vai ver, ninguém vai ver, só quem vê é Deus e sua recompensa vem de Deus. Sem reconhecimento, sem elogio, sem tapinha nas costas, sem palco, só o Pai vendo. Mais ninguém. Se ninguém percebesse a sua entrega, você ainda continuaria? Se ninguém percebesse que você limpou a igreja, você ainda limparia? Se ninguém elogiasse a sua pregação, você ainda pregaria? Se ninguém reconhecesse seu trabalho lá no Kids, você ainda estaria lá? Se ninguém visse você liderando os obreiros, você ainda lideraria? Se pelo contrário, ao invés de reconhecer todo o esforço e trabalho que você faz, as pessoas ainda criticassem todo o esforço, toda a dedicação que você tem na obra, para Deus, para Cristo, você ainda assim faria? Seguir Jesus, amado, é abrir mão do reconhecimento próprio. Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus e a recompensa vem de quem? De Deus. O meu Pai o honrará. Se só Deus visse, amado, isso ainda seria suficiente para você? Eu vou repetir. Se só Deus visse aquilo que você faz, isso ainda seria suficiente para você? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, esse não vai andar em trevas. Ele vai passar das trevas para a luz. Mas não basta ele saber que eu sou a luz do mundo. Ele precisa me seguir. O que significa seguir Jesus, amado? Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, o próprio Jesus falando, amado, orando. Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue, sabe o que significa seguir Jesus, amado? É entregar a Ele a direção 100% da sua própria vida.
é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus, escuta isso aqui, e se a vontade de Deus passar justamente pelo caminho que você queria evitar. Jesus, ele fala assim, tem um monte de tradução sobre isso, eu vou nem entrar nos detalhes disso aqui. Jesus fala, Jesus estava prestes a ser crucificado. Algumas traduções dizem que ele estava chorando lágrimas de sangue, e outras dizem que ele estava tão angustiado que ele suava sangue, porque ele ia enfrentar a cruz. E pior do que a cruz, ele iria enfrentar a divisão entre ele e Deus, porque ele iria naquele momento receber todo o pecado do mundo nas costas dele. E como o próprio Deus não tem contato com o pecado, o Filho, pela primeira vez, seria dividido em relação ao Pai, porque todo o pecado do homem seria lançado sobre o Filho. E Jesus, angustiado, chorando sangue, ou suando sangue, ele fala, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feito, não seja feito a minha vontade, mas a sua. E se seguir Jesus, amado, custar 100% da direção da sua vida? E se seguir Jesus custar todos os planos que você fez até agora? Jesus falou, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Você continuaria seguindo Jesus, mesmo que você não entendesse o caminho? Mesmo que Ele não te revelasse o futuro? Mesmo que Ele não te entregasse o dia de amanhã? Mesmo que Ele não te mostrasse para onde Ele quer te levar? Mesmo que doesse? Mesmo que você orasse e falasse, Senhor, afasta de mim esse cálice? Porque eu não quero. Não quero, vai doer, vai ser complicado, vai ser... Não quero. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que a revelação de quem Jesus é ainda seria suficiente para que você confiasse na direção dele, mesmo que ele estivesse te levando para um caminho que você não quer? Seguir Jesus, amado, é negar a própria vontade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Agora, quem me segue é diferente. Ele não apenas tem a revelação de que eu sou a luz, mas ele não anda nas trevas, ele também anda na luz, porque eu sou a luz. E seguir Jesus, amado, é negar a própria vontade, é aceitar ser desprezado, humilhado, confrontado e perseguido, é carregar todos os dias a cruz, é renunciar a tudo aquilo que possui, é deixar para trás tudo aquilo que me impede de seguir, é servir a Jesus mesmo quando ninguém está vendo, só Ele, é entregar a Ele a direção 100% da minha vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas passará das trevas para a luz. Tudo isso parece ser pesado, não é? Parece, não parece? Só que tem uma promessa. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É uma promessa. Quem segue não anda em trevas. Quem segue terá a luz da vida. Sabe o que significa andar em trevas, amado? Isso é o que Jesus promete para quem segue, é não andar em trevas. Trevas é não sentir, mas aquele aperto no peito que você sente, você nem sabe o nome dele. Sabe o que é andar em trevas, amado? É não acordar mais com aquela mesma angústia que te seguiu a noite toda. Sabe o que é andar em trevas, irmão? É não se sentir sozinho dentro de uma casa que está cheia de gente. Sabe o que é não andar em trevas? Que é a promessa de Jesus para quem segue é não viver mais tentando provar para si mesmo que você é bom o suficiente. Porque você entende que todo mérito é de Cristo e você é bom em Cristo. Sabe o que é não andar em trevas, irmão? É não carregar mais uma dor antiga, um trauma antigo, que você nunca contou para ninguém nem para Deus. Só que hoje te afeta. Quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que é a luz da vida, irmão? É ter a paz que excede todo entendimento,
que vem de Cristo. É ter descanso para a mente e para o coração. Porque Jesus é o nosso descanso e Ele diz: vem a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero profetizar sobre sua vida. Levanta a tua mão. Tem descanso de Jesus para pessoas aqui nessa noite. Sabe o que é, amado? Passar das trevas para a luz? É ter a cura por uma ferida antiga. Porque pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Sabe o que é viver em luz, amado? É ter liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é passar das trevas para a luz? É ter identidade que não depende da aprovação de ninguém. Primeiro, não precisa abrir não, Bia. 1 João capítulo 3, versículo 1. Porque você é filho amado. Independente dos teus pecados, dos teus erros e das tuas falhas. Se você tem a revelação que Jesus, Ele é a luz do mundo, e você segue Ele, você passa das trevas para a luz, e você aceita como filho. Amado, a promessa, ela se cumpre naquele tempo, e ela se cumpre para sempre. Olha o que acontece aqui, eu já vou terminar. Marcos capítulo 10, versículo 28 e 29. Talvez você fale assim: Senhor, tanta renúncia, Senhor. E Pedro perguntou a mesma coisa para Jesus. Então Pedro começou a dizer: lembra que Jesus falou assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue. Lembra que Pedro largou tudo para seguir? Agora Pedro volta para Jesus e falou: e aí? Eu te segui. O que tem aí para mim? Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para quê? Para te seguir, Jesus. Lembra que o Senhor falou lá com a gente? O Senhor lembra aquela vez lá que o Senhor falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue? Deixamos tudo para te seguir. Continua. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém, repita comigo, ninguém que tenha deixado casa, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim. Ô pastor, tem profecia para você aqui, pastor. Tem profecia para você aqui, recebe em nome de Jesus, pastor. Tem profecia para você aqui. Por causa de mim. Deus sabe, pastor, o quanto o senhor rejeitou, o quanto o senhor abriu mão por causa do Evangelho. Deus sabe, tem revelação de Deus para a sua vida. Deus manda te falar, Deus sabe. Por causa de mim e pelo Evangelho. 30. Versículo 30, Bia. Deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Com perseguições. E no futuro o que tem? Repete com força. O que tem? A vida eterna. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. E é engraçado, amado, que a luz, ela se manifesta de Gênesis a Apocalipse. Olha isso. Eu vou repetir e vou terminar. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Bia. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. A luz se manifesta em Gênesis. Repita comigo: a luz se manifesta em Gênesis. João capítulo 8, versículo 12, Bia. Falando novamente ao povo, Jesus disse:
O que ele disse? Repita comigo. Eu sou a luz se manifesta em Gênesis, ou melhor, a luz se manifesta na criação, quando tudo era sem forma e vazia, e ele fala, haja luz. Ela se manifesta na criação. Ela se revela nos evangelhos. E ela reina, sabe aonde? No último capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. De Gênesis a Apocalipse, Jesus sendo luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando, Bia, Apocalipse 22, 5. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ah, meu amado. E não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus, a luz do mundo, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Adorado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, mas passará das trevas para a luz. Que o Espírito Santo tenha revelado Jesus para você nessa noite. Que o Espírito Santo tenha revelado Cristo, que é luz de Gênesis ao Apocalipse. Que Ele tenha revelado para você a luz que fez parte da criação, foi apontada pelos profetas, se revelou nos evangelhos e reinará para sempre. Porque naquele grande dia não haverá mais noite. E não precisaremos mais de luz, nem de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus nos iluminará. E com Cristo reinaremos pelos séculos dos séculos. Abre suas mãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Cristo se revele a você. Que a luz de Cristo te ilumine. Que Ele tire nossos caminhos das trevas e nos leve à luz. E que por séculos dos séculos reinaremos com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como é bom ouvir o Evangelho do Reino, amém? Há uns 35 anos, eu escrevi uma apostila para os fundamentos elementares. E ela traz essa revelação de Cristo. Você só vai seguir quem você conhece. E Deus quer se revelar para que as pessoas possam seguir. Então chama esse o Evangelho do Reino, o Evangelho que transforma, o Evangelho que fundamenta. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Você possa aí deixar essa palavra no coração. Não permita que o maligno roube, amém? Você precisa entender esse Evangelho do Reino para que Satanás não venha roubar, amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado por cada filho teu.